Salve, salve galera aí do segundo ano do Colégio Santa Maria, dos segundos anos, melhor dizendo, né? Pessoal, vamos continuar aquela aula lá sobre o segundo reinado? Vamos embora, vamos pra cima então, vamos rapidinho aqui, ó, aulinha bem curtinha, tá? Bem curta porque são poucas questões agora pra gente falar. Então agora é o segundo momento do segundo reinado, e esse momento em que Dom Pedro II começa a governar, chega ao auge do seu governo, mas também aí é nesse momento que tem o declínio, tá? Então o que nós temos aí nesse contexto? Primeiramente, tem um produtinho chamado café que vai roubar muita atenção e vai tornar-se, é claro, o principal produto de exportação do Brasil, vai ser aí aquilo que vai salvar a economia brasileira. Só que o café a gente tem que tomar muito cuidado, bastante cuidado, porque em algumas situações o café é tido também como uma espécie de bandido. Ah, o café é mocinho, mas às vezes ele também é tido como bandido, tá? Não vou entrar em detalhes agora, deixa quando a gente estiver falando aí sobre o louco, sujou minha camisa aqui de requeijão. Que é isso, tá vendo? Vai comer e vai dar aula, tá vendo? É nisso que dá, ó. Vamos limpar aqui, ó. Igual as mães da gente fazia. É, fazia assim, né? Ô, saudade da minha mãe. Fazia desse jeito aí. Bom, vai assim agora, tá bonito, tá bem bonito, ó lá. Ó, ó. 0 km tá a camisa, ó. Nossa senhora. Fica bem bonito, sim. Bom, é porque tava comendo, tomando um café aqui, entendeu? Por isso que deu uma sujadinha. Não dá nada, não tem problema. Tá limpinho já tá zero. Bom, vamos lá. Vamos falar no café aí, ó. O café inicialmente é produzido numa região chamada Vale do Paraíba, que compreende aí uma parte de São Paulo, o Rio de Janeiro e também, é claro, Espírito Santo. Considerando que depois ele já vai se estender para Minas Gerais, já vai começar o plantio do café também em Minas Gerais. A produção do café aí nessa região, ela tem uma dinâmica, né? E essa dinâmica aí está relacionada aqui. O café nesse Vale do Paraíba vai estar relacionado aqui à adoção da mesma estrutura, né, de produção do açúcar, o plantation. Então tem o quê? Tem o latifúndio, tem a monocultura e tem a mão de obra escrava. Então isso tudo acaba sendo incorporado aí na produção do café também. A partir, é claro, dos anos 60, a gente começa a ver, do século XIX, tá? A partir de 1860, a gente começa a ver uma mudança na produção do café para o oeste e sudoeste paulista. Para essa região, o café passa a ter diferenças, né? Diferenças em relação ao quê? Olha, há uma gradativa, mais constante substituição aí da mão de obra. Que tipo de mão de obra que passa a ter aí? Aí tem a mão de obra é, assalariada, principalmente porque a gente tem aí vários imigrantes chegando aí nessa região e esses imigrantes vindos da Itália, da Alemanha, passam então a ser incorporados na atividade cafeicultora, eles vêm justamente para trabalhar com isso, e aí já tem essa diferença mega importante. Poxa, é uma mão de obra, é claro, muito diferente para um período da história do Brasil que ainda defende a escravidão, uma diferença muitíssimo importante. E aí é claro que no Oeste e Sudoeste Paulista também tem mais diferenciais, como por exemplo o solo. O solo que é muito parecido com o solo aqui de Cascavel, o solo, essa terra vermelha que a gente conhece como terra roxa, é o que mais tem aí nessa região. E é um solo muito propício para a agricultura, né? Essa aí é a terra onde o que se planta tudo dá. E vai ser ótimo para a produção, vai aumentar consideravelmente, até por conta da produção do café aí nessa região que vai acabar expandindo-se aqui para o norte do Paraná, tá? Por conta disso, a gente vê também um processo de industrialização. E quando a gente fala em industrialização, a gente tem alguns fatores que acabam proporcionando isso. Quais são esses fatores? A tarifa Alves Branco, aquela tarifa que a gente falou na aula passada, que ela vai acabar elevando as taxas de importação. Então, se eleva as taxas de importação, aí fica difícil, um pouco complicado para importar produtos. Então, o Brasil vai ter que produzir.
Aí temos a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proíbe o tráfico de escravos de 1850. Então, muitos indivíduos que defendiam, né, a manutenção da escravidão falaram o seguinte: olha, já que eu não tenho como manter o escravo, então agora eu vou ter que investir em outra coisa, porque para muitas pessoas a escravidão era um bom negócio. Ah, então vamos investir em outra coisa, vamos embora, beleza. E o lucro do café? Muita gente vai pensar assim, olha, o lucro do café tem que ser empregado em alguma coisa, então vamos investir em indústria. E aí, nesse contexto, a gente tem um surto industrial, né? Por que um surto industrial? Porque vai durar só alguns anos, não vai ser aquela coisa duradoura. Mas pelo menos começa a industrialização no Brasil, que vem acontecendo aí aos trancos e barrancos, mas nada mais estrutural, certo? O grandioso destaque nesse período aí é o famosíssimo Barão de Mauá, que vai ser muito importante, principalmente por quê? Porque ele vai acabar, além de envolvendo-se com industrialização, ele vai se envolver com vários projetos empreendedorísticos, né? Como, por exemplo, ferrovias, cabo telegráfico, iluminação a gás, bancos, o Banco Mauá, que ele tem banco espalhado pela América toda, certo? Além disso, pessoal, agora, em se tratando de um aspecto nada bom aí, a gente tem as questões do Império. O que são essas questões do Império? Foram os problemas criados aí durante o governo de Dom Pedro II, em que vão culminar na saída dele. Vocês veem que tem três questões, questão abolicionista, questão religiosa e a questão militar. Essas três questões acabaram, de certa maneira, indiretamente juntando-se e acabaram derrubando o imperador. Vejam vocês a questão abolicionista. Foram algumas leis criadas que, de certa maneira, desagradaram o ponto de vista aí de muitos escravocratas, que aqueles que defendiam a escravidão, desagradaram esse grupo, como, por exemplo, Lei Eusébio de Queiroz, já falamos, a lei que proibiu o tráfico de escravos. Lei do ventre livre, é essa lei que vai dizer que o escravizado, o filho de escravo que nascer a partir da data, que é 1871, está livre. A lei de sexagenários de 1885, o escravo que atingir 60 anos de idade, trabalha mais 5 e está definitivamente livre. Agora, olha a questão que envolve aqui um ano de história, A Lei Áurea. A Lei Áurea é de 1888. Então, a Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão. Um ano depois que acontece, cai o Império, cai o Segundo Reinado. Por quê? Porque tem grupos que não apoiavam isso e ficaram muito desagradados. A questão religiosa acaba envolvendo o quê? Acaba envolvendo o poder de Dom Pedro II dentro do Brasil, principalmente a partir da determinação de que católicos não poderiam mais frequentar a maçonaria. E aí, basicamente, Dom Pedro não concedeu o seu beneplácito, que é o seu apoio a essa bula, que é um documento papal chamado Bula Sílabus. E aí, é claro, cria-se uma questão ruim entre a igreja e o Império Brasileiro, que acaba culminando com a prisão de dois padres, Dom Vital e Dom Antônio. E eles, após expulsarem alguns párocos ligados à maçonaria, Dom Pedro II determinou que eles fossem presos, mas eles não ficaram muito tempo presos, ficaram um pouquinho tempo presos, já foram soltos, Mas isso já serviu para abalar a estrutura entre a igreja e o Segundo Reinado, e o Império. No caso da questão militar, tem tudo a ver com a Guerra do Paraguai, principalmente com o quê? Os soldados brasileiros foram, lutaram na guerra e tal, alguns não voltaram, outros voltaram aí, com algumas sequelas ou faltando algumas partes aí, com, infelizmente, algumas lesões sérias. E aí o governo prometeu que ia pagar pensões ou indenizações depois da guerra, mas não pagou nada, Passaram-se aí 10 anos e não pagou nada para ninguém, o que acaba resultando em quê? Alguns militares, como por exemplo o coronel Sena Madureira, saiu bradando, aí saiu encontrando os jornais mais sensacionalistas da época para difamar o governo. Na verdade, não era para difamar, era para falar a verdade. O governo prometeu e não pagou. Então agora a gente quer o quê? Justiça. Ao ser
preso, né? O Sena Madureira acabou fazendo com que outros setores do exército ficassem do seu lado, como por exemplo, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, que era um herói de guerra, e até mesmo o próprio Marechal acabou sendo ameaçado de ser preso também. Um outro que foi punido foi o Coronel Cunha Matos, que também acabou fazendo declarações para jornais aí na época, falando sobre essas questões relacionadas ao governo. Bom, aí a gente tem a proclamação da República, né? Que ela é precedida pelo Manifesto Republicano de 1870, pela criação do Partido Republicano Paulista em 1873, e aí, é claro, né, vai contar com o peso econômico dos cafeicultores e toda uma questão que acaba envolvendo também os militares, onde vai chegar lá no dia 15 de novembro de 1889, na proclamação da República, ou se você quiser chamar, o primeiro golpe militar da história do Brasil. Beleza, segundo ano? Forte abraço, aproveitem a aula aí, continue estudando e qualquer dúvida, chama lá, beleza? Tamo junto.